Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai falar do canto 5 da Ilíada, e ela é conhecida como a Aristeia de Diomedes, esse grande guerreiro grego, tão grande, com tantas façanhas, que Homero achou que ele merecia um canto inteiro só para falar de como ele foi corajoso e valente no campo de batalha. Quer conhecer a história de Diomedes na Ilíada? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Vamos lá, então, para o canto 5 da Ilíada. E você sabe quem é o nosso grande destaque do canto 5? Diomedes. Gente, Diomedes, ele vai ser virtuoso, ele vai ser corajoso na batalha, ele vai derrubar muitos inimigos, ele vai, inclusive, ferir os deuses. E para uma história heróica, guerreira, bélica, esse personagem e esse canto falam muito da construção desse espírito guerreiro, né? A gente tem a ideia do grego muito paradão, filosofia, aquele negócio, né? E não se toca de que eram grandes guerreiros também, né? A gente tem uma visão assim meio enviesada desta cultura e não está acostumado a ver essa parte. E eles são muito guerreiros, eles guerreavam muito, inclusive, entre eles mesmos, né? Porque eram cidades-estados, então eles viviam brigando com o vizinho, né? E aqui, então, Homero vai montar o guerreiro habilidoso, corajoso, capaz de enfrentar o inimigo, justamente o personagem, o tipo de personagem que vai ser muito utilizado também na educação grega, depois, quando a gente for ter a nossa paideia grega, ok? Então, estamos falando de Diomedes, canto 5, gente assim com extremas relações positivas, porque ele é o amado de Atena, a deusa da guerra. E o canto começa assim, justamente. Atena falando com Diomedes. Diomedes, vou tirar da sua vista a nuvem, a névoa, que cega a visão dos homens, para que você possa enxergar os deuses no campo de batalha. Muito legal essa parte. Primeiro, existe uma névoa, né? O homem não consegue enxergar o divino. A Atena vai lá e tira. Agora ele consegue enxergar os deuses. Isso dá muito discernimento. Olha só que dica boa, né? Aí a Atena fala assim, ó, você está vendo agora quem são os deuses? Não vá, não lute contra os deuses maiores, tal, porque assim, ela está dando uma protegidinha nele, né? Mas ela tem aquela rixa com a Afrodite, ela fala, mas a Afrodite você pode machucar, caso você encontre ela aí no meio do campo de batalha. E, gente, nesse canto, os deuses entram com tudo, entra Ares, entra Afrodite, Hera, Atena, Zeus fica só olhando lá de cima, né? Olhando, você para cá, você para lá, mas os deuses descem, né? Inclusive é bonita a descrição que ele faz de Hebe arrumando o carro de guerra de Hera para que ela e Atena desçam, né? Justamente para ajudar os nossos amigos gregos, os aqueus. E Atena então faz isso, Diomedes cai lá no campo de batalha, e quem é o primeiro? Os dois que ele encontra juntinhos, um do ladinho do outro. Ó, o Pândaro, lembra do Pândaro, o cara que soltou a flecha, acabou com a trégua e deu maior confusão? Pois ele encontra justamente o Pândaro. E aí ele mata Pândaro, é o primeiro que cai aí neste canto. E ele estava ao lado de Enéas. Enéas, gente, depois a gente vai ter um vídeo só sobre ele, porque ele é extremamente importante dentro da história. Depois da Ilíada, né, no final da Guerra de Troia, ele vai ter um papel fundamental, né? Então, assim, a gente já sabe que ele sobrevive, mas ele é ferido durante a batalha. E ele é filho de Afrodite. Afrodite vai lá e fala, meu Deus, olha o meu filho aqui. Mas quando ela pega o Enéas para proteger, Diomedes olha e fala assim, e Atena diz que eu só podia ferir Afrodite, e a Afrodite está ali protegendo Enéas, pois eu vou aproveitar pegar os dois de uma vez só. E corre atrás de Enéas, fere Enéas. Aí, quando a Afrodite segura ele para proteger e tirar do campo de batalha, ele fere a deusa. Gente, e aí eu tô lendo o negócio, e falo assim, como assim?
Como assim? A deusa começou a sangrar? Que é isso, Homero? Como assim que os deuses sangram? Estou chocada com esse negócio. E aí ele explica, né? Ele explica, gente, vou até pegar o nome aqui, pera, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui no verso 340, ele fala, ó, jorrou o sangue imortal da deusa. Aí eu, como assim? Como assim? O Icor, né, que tem seu fluxo nos deuses bem-aventurados. É que eles não comem pão nem bebem o vinho frisante, por isso são enxágues e têm o nome de imortais. Né? Então aqui ele está explicando que eles são imortais porque eles são enxágues, eles não têm sangue, eles têm o Icor. Gente, eu juro que quando eu estava lendo, eu falei assim, Icor, gente, igual. Eu tenho uma aluna que nasceu no Icor, interior do Ceará, né? Mas não é o Icor, é o Icor, certo? Tem um Rzinho no final. E aí, então, ele vai explicando, né, justamente que os deuses têm um tipo de sangue especial, né? Ele fala aqui, ó, a deusa gritou alto e deixou cair o filho, que era Enéas, né? Mas tomou nos braços Febo Apolo e envolveu numa nuvem escura, que é justamente para tirar da guerra, né? Então estou eu lá chocada de que Afrodite sangra, e aí Afrodite larga o filho e sai, porque ela está. E o pessoal, gente, fizeram um bullying com a Afrodite, juro para você. Fizeram um bullying com ela aqui. Porque Ares, ela chega para Ares e fala assim, Ares, você sabe que eles são amantes, né, gente? Vou deixar o vídeo aqui, são amantes. Aí ela fala assim, benzinho, Ares, eu tô querendo sair da guerra porque eu tô machucada, quero ir para casa, me empresta os seus cavalos, tudo. Aí ele fica olhando assim, você não devia se meter na guerra, meu bem, isso daqui não é para você. Aí ela sai, vai lá para o Olimpo. Quando chega lá no Olimpo, ainda tem que ouvir Hera e Atena falando, ei, mas tu é muito mole, Afrodite, você não serve para a guerra não, melhor você ficar por aqui mesmo. Até Zeus, né, que é o pai, fala assim, pois é, minha filha, você foi feita para o amor, teu lugar não é o campo de batalha. E antes que vocês fiquem pensando assim de que o lugar de Afrodite é onde ela quiser, aqui ela representa a vida. Ela estava justamente tentando salvar a vida do seu filho. Então, para essa representação de quem gera a vida, estar num lugar onde a vida é retirada, onde a morte prevalece, a violência, realmente vai contra tudo que Afrodite representa em termos de geração da vida. Então, acho que ela olha e fala assim, vocês têm razão, vou ficar por aqui mesmo. Desce Hera, desce Atena, Apolo está tentando tirar Enéas da guerra, Diomedes correndo atrás dele, ele pula em cima de Enéas uma vez, pula em cima de Enéas duas, três, quando chega na quarta vez, Apolo fala assim, pô Diomedes, chega, para com isso, você está achando que vai conseguir? E ele dá um chega para lá justamente falando, explicando que os deuses e os homens não são a mesma coisa, que ele devia se colocar no seu lugar, que ele nunca vai conseguir chegar à divindade ali. Então ele fala, se afasta, Diomedes, desiste, porque a raça dos deuses e a raça é diferente da raça dos homens que andam sobre a terra, né? Vai-se embora com Enéas, continua a peleja, continua a guerra, Diomedes luta ali contra Ares e tudo, e realmente é um momento muito forte. Para vocês terem ideia, dentro da Ilíada toda, a gente tem uns 230 nomes de guerreiros que morrem em batalha. Aqui, mais ou menos 10% deles morrem só no canto 5. São uns 29 por aí. Eles morrem todos no canto 5. É por isso que o canto fica longo, porque ele descreve as feridas e tal. Só que Homero, gente, ele não fala assim, morreu João, veio uma seta, pá, morreu. Não, isso não é Homero, gente. Homero é assim. João chegou no campo de batalha, ele era filho do Pedro, que era rei do Pipocó do Leste, e quando o rei do Leste aconteceu tal coisa, ele fez isso, então o seu filho veio para a guerra, recebeu a flecha para morrer. Então todo mundo que morre, ele conta a história. Isso é muito legal. É chato para a gente quando lê, mas tenha fé, sabe? Dá uma aceleradinha ali, sabe? Porque os nomes gregos para a gente são difíceis, os lugares, né, os nomes são complicados, então muita gente dá uma desanimada, mas você vá com fé, né, e passe direitinho, por quê?
Homero, nesse ponto, está fazendo um registro histórico, ele está elevando o nome dos guerreiros, ele está registrando aqueles nomes para a história, porque mesmo que eu e você, a gente olhe para ele, ache estranho, não decore e tal, tá lá, gente, tá lá. Olha quantos séculos, milênios, e o nome do cara chegou até você. Isso é fantástico, gente. Isso é coisa que só um livro é capaz de fazer mesmo, né? Esse tipo de tradição que depois que é registrado e vai passando, sobrevivendo ao tempo. Isso é fantástico, um negócio desse. Enfim, a guerra vai indo, né? A luta vai acontecendo, o Homero vai montando aí o bril guerreiro de Diomedes, ele também comete seus erros durante a guerra. O fato é que no final todo mundo volta para o Olimpo. Assim, no meio aqui, ele fala de Ganimedes, vou deixar aqui um videozinho também que tem no canal falando de Ganimedes. Aí volta todo mundo para o Olimpo. Gente, eu não queria estar lá nesse momento. Eu não queria. Não se imagina o jantar. Imagina de noite no Olimpo, junta todo mundo. Junta Zeus, que ficou só olhando, fez nada, não ajudou ninguém, né? Aí tá lá Afrodite, com a sua mãozinha ferida, Atena e Hera olhando assim. Gente, deve ser um suplício. Eu realmente não queria estar no banquete dos deuses no final do canto 5, ok? Então é assim que fecha o canto 5. Mas eu queria fazer uma observação agora com vocês. Durante o canto 5, sabe quem aparece? O filho de Hércules. Ele tem até um nome muito estranho que eu não consigo falar, grego, né? O filho de Hércules aparece. E aí nos leva a uma constatação de que a guerra de Troia, por mais brilhante que ela seja em tantas coisas, ela é a decadência da raça de heróis. Isso é muito interessante, porque você tem os filhos dos heróis, você tem os filhos dos argonautas, você tem os pais desses guerreiros de Troia lutavam contra monstros, eles eram totalmente míticos, era um outro momento. Esses não, esses são guerreiros contra pessoas, né? Com uma leve interferência dos deuses. E isso mostra que essa obra ela está realmente fechando um ciclo. São heróis menores que vão aparecendo, diferente de Teseu, de Hércules, que são a geração anterior à Guerra de Troia. Ok? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.